Então, abra sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 1, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 16. Não é uma leitura muito longa, mas é necessário a gente fazer. Colossenses, estou dando tempo para você abrir aí na sua casa, ou acessar no seu celular. Colossenses capítulo 1, versículos 13 ao 16. A palavra de Deus diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e foi criado para ele. Olha que bênção. Quando o apóstolo Paulo menciona aqui no versículo 13, na verdade, no versículo 13, a expressão filho do seu amor, no final do versículo 13, Paulo está criando uma primeira oportunidade nessa carta que ele escreveu à igreja que estava em Colosso para falar sobre a soberania de Cristo. Isso era muito importante para Paulo. É muito claro que quem lê as cartas paulinas, quem conhece o apóstolo Paulo, de ler a respeito dele, sabe que ele tinha um cuidado, um esmero todo especial em exaltar, em enaltecer a soberania de Cristo, não só na vida dele, mas sobre a vida de todos. Aqui em Colosso, nessa cidade, ao que Paulo endereçava essa carta aos irmãos dessa cidade, da igreja dessa cidade, existiam ali um ensino judaico misturado com as doutrinas dos gnósticos. E esses ensinos judaicos misturados com as doutrinas do gnosticismo, eles sugeriam que os crentes, que os cristãos, deveriam buscar sabedoria, conhecimento e santidade através de práticas cerimoniais ou práticas religiosas. Tudo aquilo que você fizesse com práticas cerimoniais religiosas, você estaria buscando sabedoria, conhecimento e santidade. E não através de Cristo. Não através de Jesus. Eles estavam colocando de lado a figura de Cristo naquela época. Isso estava reduzindo a importância de Cristo entre os cristãos. Não só no pensamento, mas na prática cristã daquela época também. Então as pessoas estavam começando a mudar aquilo que elas aprenderam com Jesus a fazer. Então elas estavam começando a mudar. Então, mostra aqui na Bíblia, na sua Bíblia, você pode ler. Então, Paulo estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em realçar a soberania de Cristo. Isso é uma preocupação de todo pastor hoje. Eu tenho essa preocupação, imagino muitos colegas meus têm também. Quando eu começo a olhar para as pessoas na minha cidade, para as pessoas no meu estado, para as pessoas no meu país, eu tenho percebido que as pessoas têm colocado Jesus de lado. Elas não têm dado a importância devida à soberania de Cristo. Não só sobre o país, não só sobre o estado, não só sobre a cidade, mas sobre suas próprias vidas, sobre a vida de suas famílias. É como se Cristo pudesse ser descartável. E é uma coisa que incomoda todo pastor hoje, todo pastor sério. Como Paulo, o apóstolo Paulo era sério demais na sua conduta cristã, ele começou a ficar preocupado com isso. Então, ele escreve isso na sua carta aos Colossenses, fazendo os crentes naquela época, os cristãos naquela época, refletirem e se sujeitarem exclusivamente a Jesus.
esquecerem essa história das práticas cerimoniais, porque isso tinha se passado, quando o véu do templo se rasga, quando Jesus morre na cruz, quando ele ressuscita, e quando ele ascende aos céus, isso tudo é passado. Eis que agora todas as coisas se fizeram novas. E esses cristãos estavam sendo ensinados por costumes judaicos e doutrinas gnósticas a voltarem às práticas do passado. Obviamente, Paulo estava preocupado com isso. No começo do versículo 15, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Paulo começa dizendo que Cristo é a imagem do Deus invisível. Essa palavra pode parecer uma palavra que, quando você está lendo a Bíblia, ela passa assim, despercebida. Mas olha que importância Paulo está dando a Cristo nesse momento. Essa invisibilidade de Deus, ela é ensinada nas primeiras páginas da Bíblia. É daí que vem, foi daí a base daqueles ensinamentos sobre a proibição do homem criar imagens que representassem Deus. Porque Deus não queria o homem criando imagens nenhuma que representassem a ele, porque ele não pode ser representado por nenhuma imagem que existe na terra que o homem conheça. Ele é invisível. Vem daí. Você pode ver isso nos tempos do Êxodo. Nos tempos do Êxodo de Moisés, lá com o povo de Israel, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, Deus falando sobre isso. A essência de Deus é invisível. A sua essência é invisível. O próprio Jesus disse que ninguém jamais viu o Pai, a não ser Ele. Ele diz: ninguém jamais viu o Pai, a não ser eu. João 6:46. Se você tiver com sua Bíblia aí, você pode abrir. A essência de Deus é invisível. Mas, pela graça e a misericórdia de Deus, em Cristo, por causa de Cristo, em Cristo, o homem pode ver Deus. Olha que coisa maravilhosa. Isso é soberania. Né? Em Cristo, João 14:9. Ele, Cristo, é a imagem visível do Deus invisível. Basicamente, o que a gente está dizendo com isso, o que a Bíblia ensina com isso, é o seguinte: quando você olha para Jesus, você vê Deus. Ou Jesus é a imagem de Deus. Ou Cristo é Deus na sua forma visível. Vê se cabe fazer uma ilustração daquela que foi feita no carnaval, com aquele que é a imagem visível do Deus invisível. Na segunda parte do versículo 15, eu tô querendo que você acompanhe na Bíblia, para que no final você não perca o raciocínio, tá bom? Então, na segunda parte do versículo 15, Paulo diz que Cristo é o primogênito da criação. Assim como na época do apóstolo Paulo, os primogênitos, eles tinham direito sobre tudo que pertencia ao pai. Tudo que era do pai pertencia ao primogênito. Assim como era na época do apóstolo Paulo, Cristo também tem o direito de primogênito sobre tudo o que é de Deus, ou sobre tudo que foi criado por Deus. Vê comigo se cabe algum tipo de ilustração depreciativa de Cristo, como a humanidade tem criado nos últimos anos. Preste atenção, eu estou lhe falando sobre a soberania de Cristo. O texto aqui, você pode acompanhar, ainda mostra uma outra razão porque Cristo tem status de primogênito. Está mostrando aí na sua Bíblia. Porque que Cristo tem status de primogênito sobre tudo que Deus fez. Você pode ler no versículo 16. Paulo diz: nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está colocando Cristo como agente da criação. Cristo não era um agente passivo, Cristo era um agente ativo da criação. Significa dizer que tudo que existe foi criado por Cristo. Foi o seu poder quem criou.
Percebam como está perdido o ser humano. Percebam como está perdida a humanidade. Tudo, absolutamente tudo o que existe foi criado por Jesus. Ele é agente da criação. Você não pode, de maneira nenhuma, a humanidade não pode, de maneira nenhuma, ignorar Cristo. Isso é muito sério, isso é muito importante. Você tem que salientar isso em você todos os dias. Você tem que rever esses conceitos em você todos os dias. Se você realmente tem exaltado Cristo como o Deus soberano que Ele é, ou você tem se esquecido dos seus ensinamentos e dos seus mandamentos, assim como a humanidade tem esquecido dos seus ensinamentos e dos seus mandamentos. Como se Cristo, repito, pudesse ser descartável. Paulo diz que tudo que existe aqui, nesse versículo que ele está mostrando aí na sua Bíblia, você pode acompanhar, ele diz que tudo que existe, tanto o que é material quanto o que é imaterial, e eu quero abrir aspas aqui para essa palavra do apóstolo Paulo, evidentemente, isso inclui inclusive os anjos. Inclusive, os anjos foram criados por Jesus. Quando eu começo a falar sobre soberania de Jesus, eu me lembro de uma frase de Albert Einstein, aquele cientista muito famoso, ele sempre dizia nas suas citações que Deus não joga dados. Sabe o que significa? Deus não lança nada ao acaso. Com Deus não existe esse negócio de por acaso. Tudo foi feito com razão, porque Deus é muito racional. Então, falando nisso, eu quero levar você a voar para uma outra passagem bíblica, que é muito importante acompanhar agora. Eu quero pedir você que abra sua Bíblia no livro de Romanos, por favor, capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo é dele. Ei, deixa eu falar a você. Se tem alguém que não é cristão me assistindo, que adorou ver aquelas imagens de carnaval, daquele homem fantasiado de Satanás, puxando aquele outro homem fantasiado de Jesus. Escute, deixa eu falar para você. Tudo é dele. Foi ele quem criou todas as coisas. E tudo pertence a ele. Tudo é dele, nada é teu. Tudo é dele, nada é teu, inclusive tua vida é dele. O mundo em que a gente vive é de Jesus. Presta atenção, Salmo 24, 1. Salmo 24, 1. Sabe o que diz? Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo é aqueles que nele habitam. Do Senhor é tudo. Do Senhor é a autorização para eu e você vivermos. Porque nós só vivemos, só estamos vivos e só viveremos quantos dias Ele quiser. É a autorização dele que nós precisamos para viver. É Ele quem nos dá o fôlego de vida. É Ele quem tem os nossos dias contados. É Ele quem permite que você esteja assistindo uma live no Instagram, no YouTube agora. E que eu esteja sentado nessa cadeira falando com vocês. Porque tudo, absolutamente tudo, e nada menos do que tudo, é dele. A nossa família é dele. Os nossos bens materiais é dele. O poder é dele. Sabe o que diz? Salmo 62, 11, diz assim: Deus falou uma vez, duas vezes eu ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Sabe o que Paulo diz? Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, escute isso. Todavia, para nós, um só Deus. Não existem dois, não existem três e nem quatro. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos.
e um só Senhor. Não existe dois, não existe três, nem quatro. Os outros são falsos profetas. Um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós somos por ele. Como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Ele pode te dar o que ele quiser, porque todas as coisas pertencem a ele. Você tem necessidade de alguma coisa? Fale com ele. Se tem alguém que pode te dar alguma coisa, é ele. Porque é dele todas as coisas. Você precisa de saúde? Pede a ele. Você precisa de cura? Pede a ele. Você precisa de paz? Pede a ele. Você está angustiado, depressivo, com essa crise toda? Pede a ele. Todas as coisas são dele. Não existe nada de mais ninguém. Nem aquilo que você acha que é teu, é teu. É tudo dele. E você só tem em suas mãos o tempo que ele quiser. Esse é o Deus que eu sirvo. Mas a Bíblia diz mais. Não só tudo é dele. Tudo foi feito por ele. Esse Deus poderoso que criou todas as coisas, criou o mundo, criou o planeta, criou o universo, criou as estrelas, criou o sol, criou a lua, criou você, e a Bíblia diz que dentre todas as coisas que ele fez, você e eu somos a obra-prima da criação de Deus. Olha, que coisa legal. De tudo que Deus fez, centenas de milhares e trilhões de coisas que Deus criou, porque tudo foi criado por ele, a maior satisfação que ele teve foi quando ele criou a mim e a você. Nós somos a joia preciosa. Nós somos a obra-prima do Criador. Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Ele nos deu a vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deus nos ama tanto, prova tanto que nós somos a sua obra-prima e a sua maior satisfação foi nos ter criado, que ele trabalhou no nosso passado. Do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 2 de Efésios, mostra que ele trabalhou no seu passado, ele trabalhou no meu passado. Nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. E Deus trabalhou para mudar essa situação. Do versículo 4 ao 6, mostra que ele nos ama tanto, que ele trabalhou no nosso passado, e do 4 ao 6, ele abençoou o nosso presente. Quer ver? Presta atenção. Do 4 ao 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais de Cristo Jesus. Romanos 5, 28. Mas Deus prova o seu amor, tendo Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos miseráveis pecadores, nadando na lama do pecado, sem perspectiva nem esperança nenhuma de futuro. Nós estávamos fadados ao inferno e à eternidade no inferno. Esse é o preço que se paga pelo pecado. É a morte. A Bíblia fala sobre isso. É o preço, é o salário do pecado. E nós estávamos fadados a isso. Deus nos amando tanto, nos tratando como sua obra-prima, a obra-prima da criação, porque foi Ele quem fez todas as coisas. Ele trabalhou no nosso passado, Ele abençoou o nosso presente e Ele preparou o nosso futuro. Quer a prova? Presta atenção, versículo 7 em diante. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso não vem de mim, isso não é de você, isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você é o troféu da riqueza da graça de Deus. Deus, obviamente, está cuidando de você agora. Você precisa sentir o abraço de Cristo nos momentos de crise. Você precisa sentir o conforto de Cristo nos momentos de crise. A história, quando eu estava na UTI, no primeiro dia, depois que a Letícia foi para a UTI, a minha filha, quem conhece a minha história sabe, e depois, no dia seguinte, a minha esposa foi para a UTI, as duas estavam na UTI, do hospital lá em Fortaleza, e naquele momento eu fui para a sala de recepção da UTI e comecei a chorar, né? E eu conto para todo mundo essa história. Entrou um homem com roupa de faxineiro, de zelador do hospital, ele nunca me viu, eu nunca vi ele. Ele bateu nas minhas costas e eu olhei para ele, chorando, e ele falou: fica tranquilo, vai dar tudo certo. Sabe, naquela hora me veio é como se fosse Deus me abraçando, como se fosse Deus passando a mão em mim, como se fosse Deus dizendo: fica tranquilo, eu estou com você, porque você é minha obra-prima, você é a coisa que mais me fez ficar satisfeito quando eu criei, você é a minha joia preciosa, a joia preciosa da minha criação. Naquele momento, eu engoli o choro e daqueles meses que se passaram ali naquele hospital, tendo que acompanhar a recuperação da minha filha e da minha esposa, eu nunca mais derramei uma gota de lágrima. Porque eu tinha, naquele dia, aprendido a reconhecer quando Deus estava me abraçando. Eu tinha aprendido a reconhecer quando Deus estava falando aqui, bem pertinho do meu ouvido: fica tranquilo, vai dar certo. Fica tranquilo, eu estou com você, vai dar certo. Não se desespere. Não fique aperreado, como a gente diz aqui no Ceará, né? Não fique aperreado, né? Vai dar certo. Como Deus te criou e como Deus me criou, Ele sabe todas as nossas necessidades. É bobagem pensar que que Deus não sabe alguma coisa que nós precisamos. É bobagem pensar isso. Cada choro, cada lágrima, cada necessidade, cada dor, cada aflição, cada problema que você tem passado, Deus conhece, porque Ele criou você. E não tem ninguém que possa conhecer mais a criatura do que o Criador. Olha que coisa interessante, Ele conhece você. E Ele conhece você mais do que você mesmo, Ele conhece profundamente você. Ele conhece as necessidades que você nem sabe que você tem. Então descanse, fique tranquilo, aproveite o momento. A gente costumava tanto reclamar: puxa, eu queria ter mais tempo para minha família, puxa, eu queria ter mais tempo para descansar, puxa, eu queria ter mais tempo para ficar em casa, poxa, eu queria ter mais tempo para organizar algumas coisas na minha cabeça, em casa, sossegado. E a gente reclama tanto da correria, da pressão do dia a dia, da falta de tempo, e quando a gente tem tempo, a gente reclama que tem tempo de sobra. Aproveitem. Deus sabe todas as coisas, Ele conhece você. Deixe Ele trabalhar, descanse nele, mostre fé. Esse é o momento que você precisa mostrar fé. Se você não começar a mostrar fé agora, você não tem outra oportunidade para mostrar fé. Eu falei isso aqui hoje de manhã. É muito fácil mostrar fé quando tudo está dando certo. É muito fácil, né? Quando todo mundo da família da gente tem saúde, quando a gente está ganhando bem, a gente está empregado, está pagando as contas, está tudo em dia. É muito fácil quando o casamento está bem, quando o relacionamento com os filhos está bem. É muito fácil quando tudo está dando certo, quando está chovendo na minha plantação, eu mostrar fé. Deus quer que você mostre fé nos momentos difíceis. Foi nos momentos terríveis, quando o povo não quis mostrar fé, que eles sofreram consequências por causa disso. Deus precisava ensinar o seu povo, porque o pai que ama, ele ensina o seu filho. A Bíblia diz isso. Tudo é dele, tudo foi feito por ele, mas Romanos 11:36 diz que tudo foi feito para ele. Isso aqui é tão importante quanto. Preste atenção. Obviamente, ele fez você para se agradar de você. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, diz assim. Acompanhe na sua Bíblia, se você puder abrir rápido aí, o último livro da Bíblia. Tu, Senhor, criaste todas as coisas, e por sua vontade elas existem e elas foram criadas.
E o salmista, quando fala algo a respeito parecido, ele diz: o Senhor fez o seu povo e se agrada dele, lá no 149:4. Você foi criado para o agrado de Deus, para a satisfação de Deus. Se você é pai e mãe, você vai entender o que eu estou falando agora. Pense comigo, como é bom, como é gostoso a gente parar e começar a observar os nossos filhos, né? Eu tenho meus filhos pequenos aqui em casa, eu gosto demais de fazer isso. Eu sento, quando eles estão brincando, eu sento e só fico olhando. E eu penso, puxa, como eles são inteligentes. Eu acho que eles são mais inteligentes do que eu. E eu penso, puxa, como eles são criativos. Olha como eles são criativos. Puxa, como eles são espertos. Como eles são lindos. E eu trago eles, eu dou um abraço neles, gostoso, eu digo, ai, vocês são muito cheirosos. E dou um beijo neles, bem gostoso. É mais para o meu prazer o beijo do que dar prazer para eles. Às vezes a gente beija alguém para dar prazer a alguém, mas quando você beija os seus filhos, é para dar prazer a você mais que a eles. Porque quando você abraça, quando você pega eles aqui nos braços, você tem a mesma sensação que Deus tem quando olha para a gente, de satisfação. Você foi criado para ter um relacionamento com Deus. Deus quer ter um relacionamento com você, de amizade, de intimidade. Isso é um privilégio. Que privilégio nosso, né? Se volte para Deus. Esse é o tempo de você se voltar para Deus. O termo usado para expressar amor a Deus é adoração. Então, se você quiser expressar amor a Deus durante essa semana, adore ao Senhor. Cante, louve, exalte a Ele. Leia a sua palavra, fale com Ele através da oração. Tenha um momento de intimidade com Ele. Vamos aproveitar esse momento para compartilhar amor. E vamos aproveitar esse momento ainda mais para sentir o amor de Deus, buscando intimidade com Ele, estabelecer esse relacionamento com Ele. Porque, afinal de contas, repetindo o que diz em Romanos 6,36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente.